Olá, alunos e alunas, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Hoje estamos dando continuidade ao estudo da classificação periódica dos elementos químicos. E como vocês bem sabem, pois já acompanharam os vídeos anteriores dessa playlist, nós nos encontramos estudando a tabela periódica de Moseley. Na verdade, a tabela periódica moderna, a tabela periódica atual. E nessa etapa do nosso estudo, nós vamos começar a entender que a tabela periódica é organizada em períodos e grupos. Períodos são as linhas horizontais da tabela periódica e os grupos ou famílias ou colunas são as linhas verticais da tabela periódica. Nesse momento, nós vamos focar o seguinte subtema dentro do estudo da classificação periódica dos elementos. Vamos enfatizar a classificação dos elementos químicos em função do subnível mais energético. Apenas relembrando, o subnível mais energético em linguagem simplificada. O subnível mais energético é o último subnível da configuração eletrônica quando escrita, elaborada em ordem crescente de energia. Subnível mais energético. Sendo assim, vamos iniciar falando sobre os elementos representativos que facilmente você percebe através da configuração eletrônica em ordem crescente de energia, quando você nota que o subnível mais energético é do tipo S ou do tipo P. Então, logo de início, é importante que você procure lembrar que os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 da tabela periódica são formadas pelos elementos representativos. É importante enfatizar que essa linguagem, grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, é a linguagem moderna para se referir a esses grupos que constituem os elementos representativos. Nós temos uma nomenclatura, uma linguagem mais antiga, na qual as colunas que apresentam os elementos representativos eram denominadas de 1A, 2A, para o grupo 1 e grupo 2, e, nessa linguagem antiga, nós temos o grupo 13, 3A, 4A, grupo 14, 5A, o grupo 15, 6A, o grupo hoje chamado 16, grupo 7A, o 17, e o 18º grupo, antigamente, já foi chamado de 8A. Todavia, eu trago para vocês uma pequena informação. Essa nomenclatura antiga, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, ainda hoje é utilizada junto com a nomenclatura moderna. Então, você pode encontrar textos atualmente, tanto com a nomenclatura moderna para os elementos representativos, e no mesmo texto, às vezes, você encontra a nomenclatura antiga para os elementos representativos. Nesse momento, é importante que você observe, que inclusive tente anotar isso em seu caderno, que subnível mais energético S indica elementos representativos, especificamente do grupo 1 e do grupo 2, e o elemento hélio, que
que se encontra aqui no grupo 18 ou 8A, como sendo o primeiro elemento do grupo dos chamados gases nobres. Então, elementos cuja configuração apresenta o subnível mais energético do tipo S são elementos representativos, e também os elementos que apresentam o subnível mais energético P também são elementos representativos, todos eles especificamente dos grupos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, na linguagem antiga, mas na linguagem moderna, grupos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Avançando em nosso estudo, vamos observar aqui dois exemplos. O exemplo do sódio, símbolo Na, porque no latim nós temos nátrium, nátrium Na, em português sódio, e trago aqui também o elemento químico cloro, símbolo Cl. Ora, pelo posicionamento desses elementos, você já sabe que eles são representativos. Mas se nós não tivéssemos esses elementos localizados dentro da tabela periódica, como é que você perceberia que são elementos representativos? Vamos ver? Então aqui eu trago o elemento químico sódio, o número atômico 11. Normalmente esse número atômico é fornecido. Então, com o número atômico do sódio 11, você estabelece a configuração eletrônica e você nota que o subnível mais energético é do tipo S. Isso já está indicando que esse elemento é representativo. Essa configuração eletrônica tem subnível mais energético S, então temos elemento representativo sendo do grupo 1 ou do grupo 2. É fácil você notar que se eu tenho S1, será grupo 1. S2, no subnível mais energético, seria, então, o grupo 2 ou 2A. Agora, nós podemos pegar o elemento cloro com seu número atômico 17, isso vem dado numa prova, o número atômico ninguém tem que decorar, e estabelecer a configuração eletrônica para o cloro. Observem, e o subnível mais energético, aluno, numa linguagem muito simples, muito rudimentar, você pode dizer que o subnível mais energético é o último subnível configurado, desde que essa configuração eletrônica esteja em ordem crescente de energia dos subníveis. Então, como o subnível mais energético é do tipo P, nós temos então o cloro também como sendo um elemento representativo. Adiantando nossos estudos, vamos agora verificar os metais de transição simples, também chamados metais de transição externa, que são aqueles elementos que apresentam subnível mais energético do tipo D, ou seja, configuração eletrônica em ordem crescente de energia dos subníveis, essa configuração terminando com o subnível D, metal de transição simples, metal de transição externa. Observe bem que os metais de transição, eles correspondem aos grupos 3 a 12. Grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8, grupo 9, 10, 11, 12. Esses grupos aqui nessa parte do meio da tabela periódica são os metais de transição simples, também chamados metais de transição externa. E os metais de transição externa apresentam subnível diferencial, subnível mais energético do tipo D. Eu trago aqui para você o elemento químico ferro, que pela posição do ferro na tabela periódica, você já saberia dizer que o elemento químico ferro é um metal de transição externa. Mas, se você não tivesse esse ferro aí desenhado, representado dentro da tabela periódica, você perceberia facilmente que o elemento ferro é metal de transição, porque, de posse do número atômico, que na verdade indica a quantidade de prótons do núcleo,
mas quando o átomo se encontra eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, configurando os 26 elétrons do átomo de ferro, você percebe que o subnível mais energético do elemento ferro é do tipo D. E isso te assegura, então, que o elemento ferro é metal de transição simples, metal de transição externa. Sendo assim, nós vamos agora falar um pouco sobre metais de transição interna, que são aqueles elementos químicos cujo subnível mais energético, também chamado subnível diferencial, também chamado subnível de diferenciação, o subnível mais energético é do tipo F, para indicar que o elemento é metal de transição interna. Lembrando, quando a configuração eletrônica termina com subnível 4F, eu quis dizer configuração eletrônica em ordem crescente de energia, apresenta o subnível mais energético 4F. Escute bem, aquele elemento químico pertence a uma família de elementos químicos chamada família ou série dos lantanídeos. Vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco. Caso você tenha o subnível mais energético 5F, aquele elemento pertence a uma família bem especial de elementos chamado família ou série dos actinídeos, que serão estudados profundamente adiante. Então, aluno, aluna, estudante de química, eu trago para você aqui a tabela periódica e observe. No grupo 3, observe que esse grupo 3 está dentro do bloco dos metais de transição. Atenção, aluno, isso aqui é informação muito específica. No grupo 3, lá no 6º período, escute bem, dentro desse pequeno, único espaço, dentro do grupo dos metais de transição, dentro desse único espaço, você tem uma série de elementos químicos cuja configuração eletrônica tem subnível mais energético 4F. Aluno, todo elemento químico cuja configuração eletrônica em ordem crescente de energia termina com 4F pertence a essa série dos lantanídeos. Estudante, procura não esquecer esse pequeno detalhe. Todo esse anexo, está vendo esse primeiro anexo aqui na tabela periódica? Esse anexo não está fora da tabela periódica, não está fora, está dentro da tabela. Então escutem, inclusive, esses elementos cujo subnível mais energético é 4F são chamados metais de transição interna, porque todos esses elementos estão no interior de um só espaço dentro da tabela periódica, daí o termo metais de transição interna. Aliás, eu me recordo, 1984, eu fazendo o primeiro ano do ensino médio lá em Petrolina, no interior de Pernambuco, e eu acreditava que esses elementos aqui seriam chamados metais de transição externa, porque estava observando os elementos fora da tabela periódica. Eu me recordo que eu não tinha assim, a consciência de que esses elementos não estão fora da tabela periódica, que era o que fazia com seu professor Heber Barbosa, no tempo de primeiro ano, em 1984. Eu acreditava que eles eram transição externa, porque eu acreditava que eles estavam fora da tabela, mas não. Todos esses elementos com subnível mais energético 4F, eles estão no interior desse único espaço, no interior de um espaço só, no interior de transição interna, ok? São, os elementos, da série dos lantanídeos. Lembrando ainda, alunos, que série dos lantanídeos, na verdade, vamos chamar assim, é uma homenagem ao primeiro elemento da série, que é o lantâneo, de símbolo La. Então, como essa série de elementos começa com o lantâneo, símbolo La, daí o nome da série
série dos lantanídeos. Chama a sua atenção ainda que no grupo 3, gente, grupo 3, não esqueça, esse grupo 3 aqui é o primeiro grupo dos metais de transição. No grupo 3, lá na altura do 7º período, nós temos um grupo de elementos que, na verdade, é esse grupo de elementos que você encontra nesse, vamos chamar de segundo anexo da tabela, nomenclatura essa que eu usei, não oficial. Nesse segundo anexo da tabela periódica, todos esses elementos, não é, a configuração eletrônica em ordem crescente de energia, termina com 5F, 5F subnível mais energético. Todos esses elementos estão no interior desse único espaço, aqui no grupo 3, né, do período 7º período, e como todos eles se encontram no interior deste local, daí o nome transição interna. Outro pequeno detalhe, por que o nome é série dos actinídeos? Por que esse nome? Porque, vamos dizer assim, uma homenagem ao primeiro elemento da série, o actíneo, ok? Então, o primeiro elemento desta série aqui embaixo é o actínio, dando origem ao nome da série, da família de elementos, família dos actinídeos. Eu falei para vocês que os elementos dessa série, a configuração eletrônica termina em 4F. Todavia, há uma exceção. O elemento lutécio, Lu, a sua configuração termina em 5D1, termina em D. Ainda assim faz parte da série dos lantanídeos, ok? Gente, escute bem, não há contradição de informações aqui não, porque permanece sendo verdade. Se a configuração termina em 4F, o elemento pertence à série dos lantanídeos. Todavia, estamos acrescentando que há um elemento que não termina a configuração em 4F, que é o lutécio, Lu. A configuração termina em 5D, 5D1, e ele é metal de transição, ok? Pertencente ao grupo dos lantanídeos. E nós temos aqui o laurêncio, que está no grupo dos actinídeos, e não tem configuração terminando em 5F. Eita, professor, entramos em contradição de informações. Não, aluno. O que estamos afirmando é que todo elemento químico de subnível mais energético 5F pertence à série dos actinídeos. Isso é um fato. Agora, estamos acrescentando que há um elemento que, mesmo não tendo o subnível mais energético 5F, ainda assim, ele é da série dos actinídeos, é o laurêncio, né, LR, que a configuração termina em 6D1. Todavia, eu acho difícil que esse detalhe seja colocado em uma avaliação de química. E por que o senhor colocou aqui na videoaula? Para que ficasse a teoria completa, perfeita, bem argumentada. Apenas por isso. Aluno, essa imagem é importantíssima. Para o vídeo, passa para o caderno e prosseguem. Aliás, por falar em prosseguir, vamos fazer o seguinte. Estamos aqui relembrando, né, a teoria essencial dos metais de transição interna. Você conseguiu relembrar essa teoria? Promécio e urânio. Perceba que o promécio, ele é metal de transição interna do grupo dos lantanídeos. Perceba que o urânio, né, elemento radioativo, ele pertence à série dos actinídeos. Ai, professor, não vou conseguir decorar isso não. Não decore isso. Se você necessitasse descobrir se o promécio é realmente um metal de transição interna, então seria fornecido para você o número atômico do promécio, 61. E com o número atômico do promécio, você realiza a configuração eletrônica com base no diagrama de Pauling e observa que o subnível mais energético é 4F, 4F5. É esse 4F que te garante que promécio é, primeiro, metal de transição interna. Segundo, 4F do grupo dos lantanídeos. Então, observe aqui, não é esse o subnível mais energético.
O subnível diferencial é 4F. O elemento pertence, sem dúvida, à série dos lantanídeos. E vamos ver aqui o urânio. Ah, professor, eu jamais conseguiria memorizar que o urânio é um metal de transição interna e ainda mais do grupo dos actinídeos. Você não tem que memorizar isso, porque sendo dado para você o número atômico do urânio 92, você realiza a configuração eletrônica do urânio e observa que o subnível mais energético, o subnível de diferenciação é 5F. É esse 5F que te garante que o urânio pertence, não é, à série dos actinídeos. Observe aqui a indicação série dos actinídeos. Aluno, passar esses dois exemplos para o teu caderno é fundamental. Essa videoaula só faz sentido se você vai pausando e registrando no seu caderno. Na verdade, eu nem gosto de chamar videoaula. Isso aqui é uma aula em forma de vídeo. Sendo assim, estimados alunos, nós chegamos a um momento importante. Então, é o momento de você realizar a aplicação do seu conhecimento. O momento de aplicar o conhecimento. Você fará exercícios para solidificar essa aprendizagem. Mas como professor, eu farei exercícios? Aluno, esses slides que eu utilizei para gravar essa videoaula, ele está anexado aí abaixo do vídeo. Então você pode usar esse conjunto de slides para rever a teoria. Você pode usar o conjunto de slides que eu postei para você para ensinar para alguém, porque quem ensina aprende mais. Aí você vai ter o quê? Por exemplo, questão 1. Aí você clica, aí vai aparecer uma pergunta, por exemplo, na tabela periódica moderna, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Nós já estudamos que é o número atômico o critério de organização dos elementos na tabela periódica. É com esse número atômico que você realiza a configuração eletrônica para entender o elemento na tabela. Sim, professor, eu até que li a questão e eu lembrei que é o número atômico. A resposta que indica o critério de organização dos elementos. Mas como é que eu vou saber a resposta? Simples. Você dá mais um clique que a resposta aparece, ok? Mas, na verdade, nesses slides, tem várias questões para você fazer. Mas essas questões não serão feitas aqui no vídeo. Você vai ter um tempo para tentar exercitar a aprendizagem construída nessa aula na forma de vídeo. E aqui eu venho apenas agradecer a todos vocês que estiveram presentes em nosso quarto vídeo da playlist sobre tabela periódica. Até mais, aluno, aluna, estudante de Química.